Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, derrame sobre todos nós as suas bênçãos de luz e de amor. Nós vamos falar hoje de um tema um tanto polêmico, porque circula nos meios de comunicação aí, de internet, etc. Né? E traz muita preocupação para a humanidade. Tem pessoas que ficam muito aflitas quando vê mensagens desse tipo, que circulam aí comumente nos meios de comunicação. Nós vamos falar sobre o final dos tempos e o juízo final. Né? Então é importante a gente, como doutrina, como filosofia, ciência e religião, como é a doutrina espírita, nas suas características, expressar o seu ponto de vista, expressar a sua forma racional de entendimento, até porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, é uma doutrina que vem de encontro às nossas necessidades, às nossas angústias, de uma forma consoladora, abrandadora, para restabelecer a nossa confiança, reestruturar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia interior, a fim de que a gente possa caminhar com confiança, cada vez mais, sempre procurando um horizonte seguro, né? E a doutrina espírita estabelece isso em nós, né? Citamos aí a referência de onde, mas acho que algumas pessoas, não sei se chegaram a ouvir, mas eu, como faço parte de alguns grupos de casas espíritas que fazem pelo celular, até para facilitar a comunicação, né, entre as pessoas, circulou num dos grupos lá uma mensagem de uma mulher se dizendo, não fala em espiritismo em momento algum, fala apenas que ela recebe sonhos. Ela é de Blumenau, Santa Catarina, se não me falha a memória. E ela fala sobre, nesses sonhos que Deus lhe aparece, lhe dá essas visões de que a costa brasileira sofrerá mutilações, terremotos, avanço da água sobre a terra, os tsunamis, né, conhecidos. E fala assim de uma forma expondo apenas aquilo que ela recebeu, entre aspas, como uma mensagem, e fala ali que os meios de comunicação, a ciência, conseguirá detectar antes daquilo acontecer, mas que não haverá tempo para as pessoas. É realmente uma mensagem assustadora. E aí é curioso que... Alguém ouviu chegou a ouvir essa mensagem? Não, acho que foi só no grupo espírita, ainda bem. E algumas pessoas espíritas, né, dessas que sentam no banco de uma casa espírita, e aquilo que a gente vem sempre falando, que muitas vezes não busca o estudo, o entendimento da doutrina. E muitas dessas pessoas ali no grupo questionaram o administrador da grupo, que é inclusive o presidente da casa. Questionaram a ele o seguinte: por que um espírito esclarecido, um espírito de luz, não vinha trazer a mensagem para confortar as pessoas, consolar as pessoas, ou dizer se aquilo era verdade ou não, ou
não, eram essas perguntas. E aí ficamos nos imaginando assim, o que passa na cabeça das pessoas, ou qual o entendimento que elas têm da doutrina espírita quando se questionam isso. Primeiro, trazermos esclarecimento a respeito dessa comunicação é muito simples. Basta recorrer ao livro dos médiuns ali, onde Kardec diz que os bons espíritos trarão sim as mensagens, mas aquelas que tenham por objetivo uma grandiosidade, uma importância. E os bons espíritos, esses que já conhecem o mecanismo do processo da evolução, jamais dariam uma mensagem dessa, porque sabe que no nível de entendimento, de desenvolvimento intelectual e moral em que estamos, isso não contribuiria em nada, ao contrário, apenas abalaria as nossas emoções e nos deixaria em condições precárias do segmento, da continuidade do processo evolutivo. Então diz Kardec ali que os bons espíritos vão fazer as mensagens apenas ao que for útil. E fica a pergunta, será útil uma informação dessa? No livro Céu ou Inferno, Kardec diz que o conhecimento de necessidades abruptas em nossas vidas, na questão coletiva, não contribuiria em nada para nós. E principalmente especificando datas, momentos, situações em que as pessoas, à medida que o tempo fosse passando, iriam analisar da seguinte maneira: não tem como eu correr, esse processo vai me atingir, isso vai acontecer. Então a pessoa vai ser acometida por um processo tão agonizante, que essas pessoas que não suportarem essa informação vão dar cabo da própria vida para não passar por essa experiência. Olha que incoerência. Se a gente analisarmos o contexto da reflexão de Kardec em relação à situação que podemos experimentar, a gente vê o seguinte: o resultado final é o mesmo. Morre-se por suicídio ou morre-se pela tragédia. É isso. Né? E qual é a diferença? A diferença está em que condições esse espírito vai transitar daqui para lá. Então, como dissemos, a pessoa nos parecia, eu cheguei a escutar a mensagem, a pessoa nos parecia assim, de uma raiz evangélica. A forma de se expressar, o conteúdo. Mas independente de qual seja a religião, até mesmo no meio da doutrina espírita, a gente tem que ter a conscientização, como nos diz o mesmo livro Céu e Inferno. Aquela religião que não tem condição de enfrentar ou levar a seus discípulos uma forma de interpretação daquilo que pode nos acontecer, é porque ela não tem recursos básicos para a sustentação disso. Então, uma religião que a pessoa frequenta e que se mobiliza e se preocupa com algo desse, é porque ou você não está intrínseco naquela religião,
ou a religião não está intrínseca em você. Das duas, uma. Porque aquele que está realmente dentro de uma religião e dentro dessa religião ela se provê daquilo que nós temos discutido várias vezes aqui, que é a formatação da fé interior em nós, ela de nada nos adianta. Se a gente sabe que nós vivemos num mundo de experiências, independente qual seja a religião, nós temos o privilégio de saber que nós estamos submetidos a provas e expiações. Mas outra e qualquer religião que saiba que, e percebe isso, é óbvio, que as pessoas são submetidas a desafios em suas vidas, pelas suas necessidades, pelos acontecimentos das suas próprias vidas, é porque fazemos jus àquilo, e de alguma maneira, Deus, através da sua misericórdia, está nos propiciando uma forma de crescimento. Então, toda religião, diz o livro Céu e Inferno, toda religião, ela instintivamente leva a criatura ao entendimento disso e à aceitação disso. Porque nenhuma religião, nem mesmo Jesus propagou isso em relação aos sofrimentos da criatura. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Lembra na última palestra que nós lembramos disso? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e desesperados, que eu vos aliviarei. Então Jesus, em momento algum, interpõe a qualquer pessoa daquelas que necessitavam, que o buscavam, que ia resolver os seus problemas, que ia livrar as criaturas das suas necessidades, das suas experiências dolorosas. Ele apenas disse que iria aliviar as criaturas, através do quê? Do seu ensinamento pródigo, que fazia com que o espírito se elevasse ao máximo no interior, aprendendo os recursos de que são necessários para a sua transformação moral e assim a sua elevação, a sua grandeza interior, que desse condições de suportar qualquer aflição. Todos nós, indistintamente, temos essa capacidade, assim que compreendemos as mensagens de Jesus. Todos nós. Jesus, para vocês terem uma ideia, Jesus, em relação a essa questão do finais do tempo, do juízo final, ele falava para as criaturas, entre parábolas, chamando a atenção do que adviria na sequência da vida de cada um, inclusive da morte, né? O que nos aguardava, o que nos conduziria e de que forma nos conduziria a essa nova condição. Eu vou pedir licença para vocês para ler essa parábola, porque ela é um pouco grande e ela tem alguns detalhes interessantes que a gente vai discutir aqui, a gente vai comentar aqui para entendimento. A parábola chama-se, note bem, Jesus não nominou nenhuma das parábolas. Essa questão foi feita pelo estudo pela teologia, né, pelos próprios apóstolos, pelas próprias pessoas que depois nas traduções acharam o tema interessante e acabavam denominando essas parábolas, ok? Narra Mateus, no capítulo 25, de 31 a 46. Ele foi denominada como a parábola do juízo final. Diz assim, palavras de Jesus: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará
os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. E eu era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, doente e me visitastes, na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando é que vos sucedeu ver-te com fome e alimentar-te, com sede e dar-te de beber? Quando nos sucedeu ver-te estrangeiro e acolher-te, nu e vestir-te? Quando é que nos sucedeu ver-te doente ou na prisão e irmos a ti? E o rei lhe responderá: em verdade, eu vos declaro, toda vez que fizeste isto a um pequenino, a mim o fizeste. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: retirai-vos para longe de mim, malditos, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me vestistes. E aí continua a mesma coisa, aquilo que nós falamos de quem sentou à direita, os que estavam à esquerda, que não fizeram exatamente isso. E ele finaliza: e irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Notem, Jesus faz uma colocação aí dessa questão do julgamento daquele que um dia irá nos analisar, nos avaliar as nossas ações, né? De uma maneira simples, ele coloca nessa parábola. Seria o juízo final, o julgamento. Se nós analisarmos ali, e é bom lembrarmos que Jesus usava essa linguagem metafórica para poder fazer um paralelo com as atitudes humanas. Então ele pegava a demonstração de algumas coisas e colocava ali na sua historinha, na sua parábola, a fim de que as pessoas pudessem dar um norte às suas vidas no entendimento daquela lição. A mesma coisa a gente pode fazer para os nossos filhos, ou fizemos para os nossos filhos. Vem cá, eu vou contar uma historinha para você. Aí inventava uma historinha bonitinha, tal, não sei o quê, com um final feliz, e falava moral da história. E para a criança assimilar o conteúdo bom daquela atitude. É assim que Jesus tratava. Mas ele fala de algumas coisas importantes, cujo percurso de entendimento, de evolução, até de religião, houve muita deturpação, houve muita coisa construída pela mente humana a fim de poder o quê? Policiar os seus fiéis ou condicioná-los, muitas vezes, né? Então nós vemos ali que Jesus fala, entre aspas, de uma separação esquerda e direita, onde parece dar a impressão que existe um grande Deus, uma grande caneta e uma grande caderneta, anotando o nome. O Lino aqui, ó, fez mal aqui a pessoa, está no lado esquerdo aqui, vai anotando o nome das pessoas. Aquele ali fez uma atitude boa, vou colar o Paulo, o Júlio, né? Eu fui para a esquerda. Foi para a esquerda, né? Então, como se fosse
exatamente isso. E as religiões, aí vem esses conceitos, né? Os bons sentarão à direita e os maus à esquerda. Vai faltar cadeira do lado esquerdo. E do lado direito vai sobrar muitas. Né? A gente tem que dar um entendimento, uma luz, uma clareza nessa parábola tão bonita que Jesus ofereceu. Então ele fala primeiro ali, ele faz uma comparação dos da direita e da esquerda, como sendo a direita sendo as ovelhas e a esquerda os cabritos. Né? Pô, mas são dois elementos que constituem a natureza criada por Deus. E o que é criado por Deus é mal. Né? É que, para Jesus exemplificar, ele mostrou ali, o cabrito ele é mais arredio, ele até ataca as ovelhas. Isso na natureza acontece. E as ovelhas são mais passivas. Né? Então, Jesus já começa dando essa conotação, para a gente perceber o quê? Extrair o bom, a essência boa daquele que está sendo apontado como bom. E aí que vem a grande questão, quando Jesus fala nesse processo seletivo, o da esquerda e da direita, ele cita que o da direita, ou seja, os bons, são aqueles que lhe deram de comer, de beber, de vestir, que lhe deram assistência, lhe deram atenção, lhe deram, ok? Foram aqueles que praticaram as boas ações, foram aqueles que estavam no exercício do bem, aqueles que entenderam a situação. Há privilégio nisso? Não, há ação da criatura. Né? E os da esquerda foram aqueles que não fizeram. Foram aqueles que optaram em não fazer, em não ser bom, não ser fiel, não ser útil. Agora, ele fala mais adiante o que vai acontecer a um e ao outro. Ou no final, né? Ele fala que um terá a vida eterna e que o outro terá o castigo eterno. Não vamos entender, e nem esse o objetivo dessa parábola de Jesus, mostrar um Deus carrasco, vingativo. Não. Pelo contrário. Só dá conotação consequência daquilo que nós plantamos. Nós fomos para a esquerda porque nós não exercitamos o bem. Teremos o castigo eterno? Por isso, o Espiritismo é a doutrina consoladora, que veio, como Jesus falou, que viria dar mais subsídio, dar mais entendimento àquilo que ele não poderia falar naquele momento, que é as sucessivas vidas que nós temos. Então, para nós, a vida pode ser entendido, entre aspas, como esse castigo. Não vão sair aí falando que eu afirmei isso. É conotação, é entendimento. Porque a vida em que nós estamos, na condição que nós estamos, no planeta que nós estamos, na evolução em que se encontra esse planeta, para nós é como sofrimento. A vida nos é dada como prova e expiação. Então vamos passar por aflições, por necessidades outras constituídas. Então é isso que Jesus quis dizer, desse castigo eterno. Porque enquanto perdurar a nossa maldade, nós vamos sim estar reencarnando em planetas em nível do nosso planeta, no estágio em que nos encontramos. Se o nosso planeta evoluir e a grande maioria dos espíritos estiverem num processo adiantado de evolução, o planeta se transforma, como caminha para isso, para um planeta de regeneração, e aí nós iremos para outra morada, no mesmo padrão em que nos encontramos de vibração, em que nos encontramos de atitude, em que nós nos encontramos do exercício que nós cometemos, ou do mal ou do bem. A morada que ele fala, a vida eterna, é a continuidade no processo da evolução. Vamos para planetas mais felizes, para moradas mais felizes. Porque nós já temos a vida eterna, nós somos espíritos eternos.
Então, seria, vamos dizer assim, uma redundância de Jesus falar que nós teremos a vida eterna. Ele fala exatamente nesse sentido, de processo de evolução, que caminharemos para uma morada mais feliz. Né? Então, tudo isso aqui que Jesus fala, e vamos concentrar o nosso foco ali naquele que faz o bem, onde ele diz que onde aqueles perguntam para Jesus: onde nós fizemos isso para ti? Onde nós te demos de comer? Porque nenhum daqueles que estavam com ele lembravam de alguma ação boa que teria feito a Jesus. Então ele se reporta às criaturas dizendo, como quem diz agora, como vou dizer para vocês: não precisam ter feito para mim. Se vocês fizerem para um desses que vivem na condição inferior a esses pequeninos, a mim o fizesse. Porque o bem só faz aquele que tem vontade interior, que tem ânimo para fazer isso. A doutrina espírita nos fala, Allan Kardec nos fala ali, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que causamos pela falta de termos feito um bem naquela questão, naquela ação. Então, não é só pelo mal que nós fazemos, não. Né? A pessoa, a gente fala assim: eu tenho certeza que eu não fui mal nessa reencarnação. Tenho certeza. Mas e bem? Você avançou? Você caminhou? Você conseguiu fazer o bem espontaneamente, por amor? Então, essa é a questão mais profunda. Né? Então, essa é uma das lições de Jesus, que dá uma amplitude tão grande a tantos ensinamentos que ele fez, que não fazer, é fazer o bem. E ele coloca algumas situações aqui, de socorro, de auxílio, de comida, de bebida, de vestimenta, de tantas coisas. Né? Ele fala: me recebeste bem, eu era estrangeiro. Eu era uma pessoa, não é que ele veio de outro país, eu era uma pessoa que não era reconhecida por você que está diante de mim. Então, o que ele quer dizer numa situação dessa? Que a pessoa tem que acolher aquele seu irmão, independente de como ele está vestido, de como ele se apresenta, de como ele se dirige a você. É difícil? Claro que é difícil. Por isso a plenitude da conquista na elevação espiritual. A elevação espiritual não acontece assim como o estalar de dedos: vou ser bom, amanhã eu vou ser bom. Não é assim. Ser bom é construir gradativamente em si, todo dia, é o convencimento interior. Nosso organismo é cheio, bilhões e trilhões de células que são comandadas pelo nosso cérebro. À medida que nós vamos comandando a ação, todo dia aquela célula vai se habituando, ela vai se organizando a fazer aquilo que eu quero que ela faça. Então, para vocês terem uma ideia de como é isso, aquele espírito que condiciona o seu organismo, a sua célula, a dar resposta de sensibilidade, então aquela criatura que se emociona fácil, que chora fácil, é porque ele está se condicionando há muito tempo já, ele está se condicionando a se sensibilizar com as coisas do mundo. Então, quando ele chora, é porque as lágrimas que ele está vertendo é uma resposta das células do organismo pelaquilo que o espírito condicionou. Não é o contrário. Não é porque ele chora porque está com excesso de lágrimas e ele impõe ao espírito que se emocione. Entendeu? O processo é contrário, é condicionamento. Então, ser bom é um condicionamento do dia a dia. Você hoje, fazer um pouquinho hoje, condicionar minha célula, porque aí passa a ser um impulso automático do nosso interior. Eu quero ser bom, independente se aquele é bom ou ruim para mim. É acolher o estrangeiro,
fazer o bem sem olhar a quem. Amar ao próximo como a si mesmo, independente de quem seja aquele seu próximo. Foi essa a lição que, através de uma outra parábola, Jesus demonstrou às pessoas. Quando lhe perguntaram, quando ele fala dessa questão de fazer bem ao próximo, lhe perguntaram: Senhor, mas quem é o meu próximo? E ele fala a parábola, que denominaram depois, do bom samaritano. Acho que todos conhecem essa parábola, né? Parábola em que está lá o homem que vinha de Jerusalém a Jericó. Jerusalém é uma cidade que fica no alto da serra, onde as pessoas, para vir à cidade baixa, desceram, elevado. Cidade espiritual, elevado à cidade baixa, ir à cidade baixa, Jericó, era uma trilha montanhosa. E ali os salteadores atacavam as criaturas que vinham de lá. Então vinha um homem de Jerusalém a Jericó e foi atacado pelos salteadores. E ali no meio do caminho, né, ele foi surrado, foi roubado, deixaram ele lá caído. E aí fala Jesus que passou um sacerdote e olhou assim e tal, viu o cara maltrapilho, todo machucado, porque depois que você é surrado, você vira um maltrapilho. O cara olhou assim, benzeu, fez uma imantação lá e foi embora. O levita fez a mesma coisa. E aí veio o samaritano. O samaritano é o cara que nasceu na Samaria. Samaria era aquela cidade condenada, onde as pessoas eram rotuladas que não prestavam ali. Que não prestavam. Eles eram a parte da sociedade. Então foi esse cara dessa cidade de Samaria, que era o samaritano, que passou ali e aí viu o cara caído, ele foi até o cara. Chegou ali, ele viu que o cara estava precisando curar as feridas, a única coisa que ele tinha era azeite e vinho. E foi com isso que ele limpou as feridas do cara. Olha, azeite e vinho. Olha a importância de um ser humano para a criatura, para ele gastar o azeite e o vinho dele. Posteriormente, ele pegou o cara, já que o cara estava meio recuperado lá, pegou o cara, pôs na garupa do seu cavalinho lá e tocou para a cidade mais próxima e chegou lá no hotel, falou para o cara: olha, eu tenho um negócio para resolver, está aqui, deu 2 dinheiros para o cara que cuidava da zeladoria. Ele falou: cuida dele para mim, e qualquer gasto que você tiver, na volta eu vou te ressarcir. E era um bom dinheiro que ele tinha deixado para cuidar do cara. E aí Jesus conclui diante das pessoas, assim: quem é o teu próximo? Né? É aquele que faz o bem para você, aquele que você olha, ou que você olha sem distinção de cor, de raça, de credo. Né? Aquele que você olha sem discriminação, porque ele está maltrapilho, está bem vestido. Gente, às vezes é um absurdo. A televisão é um meio de comunicação muito rápido, traz às vezes algumas informações que acaba mexendo com a nossa emotividade. Passou essa semana aí em alguns canais situações reveladas através de uma montagem teatral, mas que dá bem um reflexo da humanidade. Pegaram uma criança, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso, pegaram uma criança e colocaram ela toda com uma roupinha bonitinha, legal, atriz, menina preparada, você viu? Puseram ela bonitinha e tal, e empurraram ela dentro do restaurante, ela ficou lá como perdidinha. As pessoas já puxaram ela, puseram para sentar, deram comida e não sei o quê. Trataram ela assim. Passaram a cena, tiraram ela, passado um tempo, ou talvez no outro dia, não sei. Pintaram ela como uma maltrapilha, a mesma criança. E colocaram
colocá-lo no mesmo restaurante. Todos, indistintamente, todos a rejeitaram, mesmo sendo criança. Empurraram, pediram para o gerente do restaurante retirar a menina. Essa é a reflexão que fazemos do ser humano que nós somos, que vivemos ainda movidos pela diferença. Então, quando Jesus tem uma proposta para nós, né, mostrando-nos a condição daquilo que nós temos que experimentar pelas nossas ações, tá? E fala numa questão dessa, de um juízo final, tá? E a gente se vê diante de situações dessas em que nos colocamos, do que pode nos acontecer, nós vamos analisar o quê? Isso é reflexo da sociedade que nós estamos construindo, daquilo que nós estamos semeando como seres responsáveis por essa organização terrena. A gente vê, infelizmente, em nosso país principalmente, que está mais próximo de nós, a falta de escrúpulo das pessoas em quererem só o poder terreno para si, sem pensar no seu semelhante, deixando que falte a condição primordial de saúde, de educação, de tantas coisas. Então isso nos sensibiliza, porque nós estamos observando a humanidade caminhando para algo em que a religião não será mais capaz de dar equilíbrio e condição nesse momento para aquela criatura. Então a resposta será exatamente aquilo que Jesus fala: malditos para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Aí vamos falar de zonas inferiores, ligados à nossa crosta, em que o espírito vai experimentar quando vivenciou na maldade, no egoísmo, no orgulho, na vaidade, na ambição exagerada, desmedida, no mal que fez aos seus semelhantes, vai experimentar o sofrimento. O sofrimento para ele será eterno enquanto durar a sua incapacidade de entendimento de que ele precisa fazer o bem, de que ele precisa voltar os seus olhos para a grandeza espiritual para ele poder prosseguir numa caminhada evolutiva. É esse o ponto. Então nós não temos que ficar atemorizados, porque nós sabemos que como planeta, como condição material, será necessário a transformação, da qual a doutrina espírita nos fala, que será para nós, aos nossos olhos, como destruição, mas uma destruição que será necessária para a transformação, porque tudo aquilo que é destruído será transformado para melhor. Então, nós temos que ter essa confiança. E Jesus diz: rejubilai-vos, tomai, aquele que quer me seguir, tomai a sua cruz e segue-me. E quando ele convida dessa forma, ele está nos falando que cada um de nós tome para si a sua aflição necessária, com coragem, com determinação, com resignação, confiante de que isso e mais o nosso empenho e nosso esforço em ser bom, nós seremos livres, seremos espíritos da vida eterna, seremos espíritos que alcançarão os degraus importantes no processo da evolução. É dessa forma. Não há outro caminho. Não há outra maneira. Não podemos nos iludir. Nós não somos o dono da verdade. A doutrina espírita não é a doutrina que veio para ser a religião do mundo, nem a religião do futuro, como quiseram na época de Kardec. Mas sim, será certamente o futuro da religião, porque aquela que não entender, não compreender os seus fiéis dessa maneira, não dará subsídio, não dará condições para que a criatura suporte as suas necessidades. E esperamos que
sempre possamos estar introjetados, sempre inspirados pela doutrina espírita, para que ela nos dê sempre condição de enfrentar os nossos desafios com coragem, com determinação e principalmente